Êxodo, capítulo 26, versículo de 1 a 37. Prescrições referentes à construção do santuário e os seus ministros. A habitação, as cortinas e os estofos. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, de púrpura escarlate e de carmesim, com querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 das cortinas serão unidas umas às outras, e as outras 5 também serão unidas umas às outras. Farás laços de púrpura violeta na orla da primeira cortina, na extremidade da junção, e o mesmo farás na orla da cortina que está na extremidade da segunda junção. 50 laços fará numa cortina, e 50 laços fará na outra orla da cortina que está na segunda junção. Os laços se corresponderão uns aos outros. Farás também 50 colchetes de ouro, e com os colchetes unirás as cortinas umas às outras, de modo que o tabernáculo se torne uma só peça. Farás também cortinas de pelos de cabra para a tenda, que cobrirá o tabernáculo. Fará 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados, e as 11 cortinas terão as mesmas medidas. Unirás 5 das cortinas separadamente, as outras 6 cortinas separadamente, e dobrarás a sexta cortina na frente da tenda. Farás 50 laços na orla da cortina, que está na extremidade da primeira junção, e 50 laços na orla da cortina, que está na segunda junção. Farás também 50 colchetes de bronze, e os meterás nos laços, e unirás a tenda para que se torne uma só peça. A parte excedente das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobrar, penderá sobre a parte de trás do tabernáculo. E o côvado de um lado e o côvado do outro lado, no que sobrar do comprimento das cortinas da tenda, penderá sobre os lados do tabernáculo para o cobrir. Farás também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tinta de vermelha, e por cima desta uma cobertura de peles de texugo. A armação. Farás para o tabernáculo pranchas de madeira de acácia, postas verticalmente. Cada prancha terá 10 côvados de comprimento e côvados e meio de largura. Cada prancha terá 2 encaixes, dispostos um defronte do outro. Assim farás para todas as pranchas do tabernáculo. Farás 20 pranchas para o lado sul, que dá para o meio-dia. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 pranchas, 2 bases debaixo de uma prancha, para os seus 2 encaixes, as 2 bases debaixo de outra prancha para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, o lado norte, farás 20 pranchas, e as 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma prancha e 2 bases debaixo de outra prancha. Para o fundo do tabernáculo, do lado do poente, farás 6 pranchas. Farás também 2 pranchas para os cantos do tabernáculo no fundo. Elas serão duplas de baixo e inteiras em cima, até a primeira argola. Assim farás com as 2 para os 2 cantos. Serão, pois, 8 pranchas com as 2, 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada prancha. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as pranchas de um lado do tabernáculo, 5 para pranchas do outro lado do tabernáculo, 5 para pranchas do fundo do tabernáculo do lado do poente. O travessão no meio, no interior das pranchas, passará por uma extremidade à outra. Revestirás de ouro as pranchas. Farás de ouro as suas argolas, onde passarão os travessões, e revestirás de ouro os travessões. Erguerá o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu. Farás também um véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, e nele farás querubins, obra de artista. Tu o suspenderás em 4 colunas de acácia, folheadas de ouro, com ganchos de ouro, sobre 4 bases de prata.
e suspenderás o véu por debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho para lá do véu, e o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. E porás a tampa do propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. Porás a mesa fora do véu, e o candelabro defronte da mesa do lado sul do tabernáculo. E porás a mesa do lado norte. Farás também uma cortina para a porta da tenda de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e de fino linho retorcido, obra de bordador. E para a cortina farás 5 colunas de acácia folheadas a ouro, com ganchos de ouro, e para elas fundirá 5 bases de bronze. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, do Catequese Conhecendo Jesus, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente em nossos canais. Queremos também pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue em mais lares. Muito obrigado, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.